Então, bom dia a todos. Agradeço o convite que me fizeram. Tenho aqui as minhas cábulas porque tenho uma história para vos contar que é uma viagem mental. Vou partilhar convosco um bocadinho das minhas reflexões que têm que ver com como é que podemos transformar as cidades com os cidadãos e também pensar o que é que quer dizer ser cidadão. E quando nós pensamos e olhamos à nossa volta, quando estamos num país com muitos anos de história, e na Europa, portanto, na cultura ou na Europa ocidental, ficamos extremamente impressionados com a qualidade de edifícios e do universo construído que nos rodeia. Mas esse universo construído que nos rodeia não foi construído apenas de uma forma benévola. Houve uma série de situações trágicas, de revoluções, de algumas mortes, etc., que permitiram que se construísse uma série de obras que nós visitamos, fazemos turismo e, portanto, temos uma relação com essas obras até de lazer e de conhecimento e descoberta da história, enfim. E, portanto, nós hoje estamos a discutir as questões das alterações climáticas e o que é que nós podemos fazer para colmatar isso, mas que estão hoje cá porque vêm de uma série de decisões tomadas no passado. Eu foco este episódio do século XVIII, que deu origem a uma revolução, e essa revolução transformou profundamente a nossa estrutura social, cultural, económica e aquilo que é a ideia do cidadão nasce, de certa forma, ou consolida-se nesta altura. E esta ideia de revolução, não é, que sabemos, de há 2 séculos para cá, mais ou menos, há causas, há razões pelas quais elas fazem, há uma metodologia para fazê-las, foram feitas de uma certa maneira e depois têm os seus impactos. Mas, normalmente, quando queremos fazer revoluções, as coisas não correm sempre como nós queríamos. Portanto, algumas coisas são efetivamente mudadas, outras nem por isso. E é preciso perceber porquê e como é que este processo se pode fazer. Por exemplo, a ideia de cidadania. A ideia de cidadania tem sempre um contexto cultural onde se insere. Não é uma coisa que seja fixa, digamos assim, e que seja sempre a mesma coisa. Aliás, nem sei se nós vemos bem o que é ser cidadão. Acho que é uma questão também que podemos refletir sobre ela. O que é que faz um cidadão, o que é que pode fazer um cidadão. E, de facto, em cada momento histórico, em cada conjuntura política, o cidadão pode ser isto ou aquilo. E como penso que somos todos cidadãos, acho que é uma questão que nos interessa a todos perceber o que é que nós podemos fazer nesse papel. E, portanto, pensando que as transformações são ou podem ser provocadas por movimentos sociais e, portanto, aquilo que nós chamamos hoje o bottom-up, também sabemos, paradoxalmente, que as grandes transformações humanas são quase sempre confirmações de um estatuto de quem tem o poder. Portanto, que é uma situação top-down. E, portanto, nós vivemos um bocadinho entre estas duas situações do movimento de baixo para cima e do movimento de cima para baixo. E é nesta tensão que a coisa se resolve. E pronto, a imagem de Versailles é bastante significativa. E agora introduzo aqui a dimensão do direito, que é uma área que eu estou a estudar juntamente com a arquitetura, que é, para o direito, aquilo que é legal é automaticamente legítimo, porque a lei é legitimada porque é lei. Pronto, isto é uma coisa automática, fica imediatamente esclarecido. Mas na perspectiva do cidadão isto não é bem assim. Porquê que não é bem assim? Porque a legitimidade para o cidadão, para quem vive, para quem pratica, para quem faz a sua vida, tem que ver com a cultura onde está inserido, uma tradição também na qual pertence e de que é herdeiro, não é? E os costumes, portanto, aquilo que aprendeu na sua família, com a sua família, com os seus amigos, com a comunidade onde se insere. E a legalidade é apenas ditada pela lei. Portanto, há aqui uma espécie de espaço entre estas duas coisas, que normalmente são as instituições que tentam colmatar, mas que é um espaço muito importante para nós percebermos
ou para nós podermos pensar que podemos intervir e transformar, pelo menos. Então, assim muito rapidamente, porque isto é uma coisa mais chata, mas é também uma ideia rápida, a lei é uma forma de controle social. Portanto, ela é sustentada por ideias, por instituições, por relações sociais, portanto, é construída, supostamente, de acordo com a sociologia do direito, nasce de necessidades concretas. Agora, a ideia da cidadania é uma construção abstrata e assenta numa figura que foi inventada, que é o sujeito de direito, que nasceu no século XV, mas que é completamente abstrata. Portanto, o sujeito de direito podem ser pessoas ou podem ser entidades, mas ficamos todos um bocadinho confusos, não sabemos bem o que é ser sujeito de direito. Por oposição, o perfil do cidadão, ou seja, o sujeito real, não é? Nós, pessoas que temos corpos e pensamos e andamos por aqui a fazer coisas, a ideia é que define um papel social que deve ter em conta aquilo que nós queremos, aquilo que nós devemos e aquilo que nós podemos fazer. Portanto, os desejos também fazem parte deste cidadão. E o cidadão também tem que desejar coisas. Portanto, há aqui uma dimensão também simbólica deste processo que é importante. E no fundo é isto, é fazer uma espécie de círculo entre aquilo que é a direção de construção do que é o cidadão abstrata de cima para baixo e o cidadão também informar essa própria construção abstrata. Agora, porquê que isto é importante? E agora, inserindo no painel das cidades, não é que estou aqui a falar de cidades ou de como transformar cidades, porquê que isto é importante? Porque todos os dispositivos que vão sendo criados, mecânicos, técnicos, ao longo da história, não é? E nas revoluções, e outra revolução também importante que foi a Revolução Industrial, que mudou completamente a nossa vida, e também colando a questão da mobilidade e na forma como nós nos movemos, nós fomos nos movendo de várias maneiras ao longo do tempo. E, portanto, foram invenções que nós fomos fazendo e melhorando para tentarmos evoluir ou ter uma vida mais interessante. E, portanto, entre uma charrete ou um automóvel, quer dizer, nós temos uma diferença de qualidade, eventualmente de tempo de deslocação, mas, na verdade, elas prestam os dois o mesmo serviço. Portanto, são os objetos que nos permitem deslocar daqui para ali. Mas não é só isso, porque nós deslocamos daqui para ali, e eu acho que hoje, até vou fazer um parênteses com a questão da mobilidade, nós queremos nos deslocar daqui para ali de uma certa maneira. Quer dizer, quem define a maneira pela qual nós nos deslocamos são as classes, outra vez, que dominam e que decidem o que é a melhor maneira de nós nos deslocarmos. E, portanto, isto traz outra vez a dimensão simbólica dos objetos de deslocação. Como é que eu me desloco, porque é que eu vou de carro, ou porque é que eu não vou de bicicleta, e não tem só a ver com o ser mais barato, ou não tem a ver com qual é o impacto que eu posso causar porque me movo desta ou daquela maneira. E também a importância que isso tem no espaço público. E de facto, este dispositivo da deslocação transforma especialmente as cidades porque ocupam um espaço imenso e faz com que o próprio desenho da cidade sofra disso. De certa maneira, os objetos que nós fomos inventando, e a Revolução Industrial tem um papel fundamental, foram definindo a forma como a própria arquitetura e o urbanismo foram respondendo às necessidades. Porque se nós não tivéssemos estes objetos, teríamos, de alguma forma, outra forma de responder às questões. Portanto, mas há aqui uma relação nesta produção dos objetos que me parece interessante focar, que é a relação do projetista e do cidadão. Portanto, nós pensamos nos objetos e produzimos, quer sejam objetos, carros, máquinas de lavar louça, enfim, objetos que nós usamos no nosso cotidiano, edifícios, parques, jardins. Mas a questão é que as premissas que nós temos para construir esses espaços, se elas não se alterarem, aquilo que nós fazemos não é muito diferente do que fazíamos há 100 anos atrás. E, portanto, esta questão da charrete e do automóvel, a coisa não é muito diferente. É um bocadinho mais confortável, um bocadinho mais rápido, mas o movimento e o tipo de raciocínio mental é o mesmo. E se calhar era isso que nós devíamos estar a pensar transformar.
Portanto, no fundo, nós devíamos estar a transformar os valores e os princípios e as premissas, porque talvez depois o resultado fosse um bocadinho diferente e a participação também. E de alguma forma pensar que a forma como nós utilizamos os espaços também não se alterou assim tanto e foi altamente condicionada por razões externas que no fundo fazem com que essas respostas não tenham um grau de inovação profundo. O grau de inovação é sempre um bocadinho superficial. Portanto, esta ideia do sonho moderno, de nós termos a cozinha moderna, a vida moderna, tudo moderno, e isso ser uma espécie de coisa que está ainda na superfície e que, neste momento, e pela situação que estamos a viver hoje, deverá ou terá necessariamente que mudar. Então começamos a pensar nos conceitos. Interessa-me pensar nos conceitos. E depois nos conceitos podemos contar a história que é, existe Deus, Deus criou a ordem e depois a natureza que se opõe a um universo caótico e começa-se aqui a fazer uma história e começa-se a perceber que todos estes conceitos que foram sendo criados ao longo do tempo são uma espécie, têm uma função de personagens que nós vamos buscando para contar uma história. E contámos esta história, a história da civilização ocidental, e como civilização e como hegemónica que tem algum poder e que foi inventando uma série de coisas, e onde está a arquitetura, onde está o urbanismo, onde está o design, enfim. E é com esta sopa de conceitos que nós vivemos. Agora, nós podemos dizer que vamos criar novos conceitos, vamos inventar novas maneiras de tentar perceber como é que nós nos podemos mover no mundo e olhar para os problemas de uma maneira nova. Não sei se totalmente nova, mas com alguma frescura. Não sei se posso dizer isto. E o que é que isso significa? Significa que temos que nos reprogramar. E o que é que significa reprogramar-nos? Significa pôr de parte o que já sentimos, pôr de parte o que já pensámos, tudo aquilo que é muito baralhador e, sobretudo, pôr de parte a não crítica das coisas e não termos uma capacidade de olhar por uma coisa e perceber o que é que nós podemos fazer para transformá-la, não é? Portanto, essa parte é uma parte difícil, até porque depois há coisas que são confortáveis e nós não queremos deixar de ter esse conforto. Isso é um bocadinho difícil. Todos nós somos preguiçosos e gostamos de ter coisas que nos dão jeito, enfim, máquinas, etc. Todo o tipo de máquinas, não é? E os objetos, não é? Os objetos, há um antropólogo inglês, o Daniel Miller, que fez um estudo que se chama Stuff e estudou a quantidade de objetos que as pessoas usam nas suas vidas e que, a certa altura, são muito mais importantes do que as próprias casas. Até porque ele estuda uma comunidade de imigrantes e, portanto, pessoas que vêm de vários sítios e têm uma vida um bocadinho nómada. E aquilo que as define e aquilo que as faz sentir em casa são os objetos e não as casas. Portanto, isso também é interessante perceber que nós, se calhar, temos muito mais dependência dos objetos hoje do que das próprias da casa. Nesse sentido, também temos uma vida bastante nómada. Estou quase a terminar. E, portanto, aquilo que me interessava... Agora vou fazer aqui uma citação até de uma coisa que eu escrevi para o Jornal de Arquitetos, mas que reflete um bocadinho a postura que eu acho que nós temos hoje na arquitetura. Por exemplo, o arquiteto é hoje um produtor de edifícios desejavelmente inteligentes, porque não lhe é legalmente exigida a sua responsabilidade na construção ou destruição das relações sociais, culturais e ambientais, no enquadramento mais amplo daquilo que é a vida em sociedade. Isto também são questões que não são medidas, porque a lei de facto é alheia a estas coisas. O grau de satisfação, percebermos os impactos que isto causa na vida das pessoas. Portanto, há uma espécie de visão, de previsão abstrata daquilo que vai ser e daquilo que se pretende proteger e dar segurança, enfim, o que nós quisermos, vale para tudo. Mas depois não há uma dimensão mais fina daquilo que são os impactos reais na vida das pessoas e perceber que, se calhar, devíamos olhar para as coisas de uma forma mais criativa e ter uma consciência muito maior da importância dos conceitos
e daquilo que nos faz pensar, porque nos dirige o pensamento para um sítio e não para outro. E talvez assim o cidadão pudesse ser mais cidadão, talvez assim nós pudéssemos ter um mundo mais humanista, não é? Pegando naquilo que falou o Paulo no início, e ter uma cultura e criticar um pouco esta ideia da cultura de classes, porque ela continua a existir, disfarçada de democracia, disfarçada dos nomes que nós quisemos inventar, que também é um conceito, foi inventado, podíamos inventar outro, não conseguimos até agora, mas não, ainda temos, podemos ter esperança que possamos conseguir. E eu acho que pensar nas pessoas para transformar as cidades e naquilo que são os contributos de novas formas de as viver e tendo presente que podemos sempre reinventar. Obrigada.